É um clássico daqueles históricos, né? A gente, independente do que aconteça no Bavi de domingo, esse primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, ele vai ficar marcado na memória, tanto do torcedor do Bahia quanto do torcedor do Vitória. Porque tudo que está envolvendo a rivalidade Bavi nessa temporada, todas as redescobertas, né? Os prognósticos que estão precisando ser refeitos, tanto para um quanto para outro, a partir dos clássicos. Os clássicos estão efetivamente transformando as percepções que se tem sobre o Bahia e que se tem sobre o Vitória. E esse clássico de ontem, ele traz um capítulo especial nessa revisão de percepção, nessa revisão de expectativas em cima dos dois times, em cima das duas instituições para a temporada, porque tem todos esses ingredientes que Pedro e Preto trouxeram, né? A gente está falando de uma final de campeonato, está falando de estádio lotado, está falando de muito equilíbrio, muita rivalidade, provocações de lado a lado acontecendo dentro de campo, mas um clássico inclusive muito leal. Eu acho que teve pancadaria, não dá para chamar de pancadaria, teve jogadas ríspidas, jogadas que mereciam ter sido também observadas com mais cuidado pela arbitragem, mas não deu a sensação de um jogo desleal, não. Foi um jogo muito disputado e um jogo que consagrou uma equipe que se mostrou muito competitiva. E quando eu falo muito competitiva é porque a gente tem que trazer uma série de aspectos para um debate de um time, e a gente passou a discutir muito a parte técnica, a parte tática, a parte física, mas se tem um aspecto que a gente realmente não vai poder debater, porque há uma diferença gigantesca, é o aspecto psicológico. O nível de atitude e competitividade do Vitória para os momentos agudos, ele está muito à frente do Bahia, muito. E ontem foi mais um exemplo disso. A forma como o Vitória reagiu ao cenário adverso, em contraste com a forma como o Bahia reagiu com o Portal da Felicidade aberto, ela foi assim, categórico. Esses eventos foram categóricos para mostrar a maturidade e competitividade de um e a maturidade e competitividade de outro. E quem tá maduro realmente é o susto, além do erro do Marcos Felipe. Pronto. Foi o único susto, e foi um susto, foi uma bola longa do Vitória que o Marcos Felipe saiu para dar um passe e deu o passe errado. E o Alejandro perdeu um gol inacreditável. E outra, neutralizou a força da arquibancada. Isso, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, mas se interessava muito mais ao Bahia, e estava claro isso. O Bahia tocou muito passe de lado, o Bahia não tentou o máximo não se expor, e a estratégia é correta. Aí ele faz essa estratégia, o segundo tempo começa, dá 30 segundos ele já tá dando 1-0. 26. 26 segundos já tá dando 1-0. Nesse momento, já era um momento do Bahia assumir o controle emocional do jogo. Aí ele faz o segundo. É aí que já no segundo gol, que eu já tô incomodado com o Rogério, e já me dá a sensação de que ele paralisa mesmo. De que ele tem pânico. E eu vou dizer, eu não sei se ele tem pânico de clássico, se ele tem pânico do Vitória, o fato é, nos Bavis ele demonstra pânico. Pânico. Ele entra em parafuso. Ele toma decisões inexplicáveis na hora do jogo, e depois, nas suas coletivas, você percebe que ele está fora da casinha. E ele ontem estava fora da casinha, ele demorou para mudar. O Darino, vamos combinar, o Bahia quando fez o segundo gol já estava ficando mal. Já não estava jogando bem. Já não estava com a mesma tenacidade do primeiro tempo. Já não merecia fazer o segundo gol. Não estava dando nenhuma pista para fazer o segundo gol. Aí faz o segundo gol. Eu não sei porque ele não olhou para o seu banco e disse, bom, o Vitória vai precisar vir para cima, porque se continuar assim o campeonato é decidido. Vão matar o jogo no contra-ataque. Eu vou colocar dois jogadores que eu tenho de velocidade, que são jogadores incendiários, que são jogadores que estão vindo do banco com força física, para poder fazer um contra-ataque efetivamente, a pressão que o Vitória vai exercer. Ele chamou o Vitória para bailar na área dele. O Vitória não estava jogando bola na área. Por que o David Duarte? Pois é, não tem um atacante rápido. O Vitória não estava jogando bola na área. O Vitória estava construindo com aproximação pelos lados e tentando infiltração com passe por baixo. E aí ele vai e faz isso. Outra coisa... E foi como o primeiro gol saiu no passe de Dudu pra Matheus. E isso, quebrando a linha por dentro entre zagueiro e lateral. E outra coisa, e ali ainda estava até com 4, a linha de 4 ainda estava montada ali. Mas ele faz uma escolha de botar 3 zagueiros, e nesse momento, os laterais estavam conseguindo bloquear as alas do Vitória, porque, por exemplo, o Oswaldo não fez um bom clássico. Não. O Rezende foi bem na marcação do Oswaldo. O Oswaldo saiu chateadíssimo, inclusive, com a atuação dele. E do outro lado, a dobra Tassiano e Ares estava segurando a onda ali de pecar, cara. Uma preocupação que o Bahia tinha. Pra você ver que uma proposta do Bahia era se defender. Sim. O Tassiano muitas vezes deixou de ser atacante para ser um auxiliar do Ares. Ponta direita. E ok, ele é uma estratégia. PK que nitidamente jogou meio baleado, né? Você viu ele não tava com aquela força, tanto que ele foi substituído. Ele era a dúvida porque tava sentindo alguma coisa. Não tava, e no primeiro tempo ele também puxou bastante ali. E o Dudu também puxou bastante. Então assim, nesse momento, quando ele faz isso, Darino, quando ele diz assim, ó, eu vou tirar um atacante e vou botar um zagueiro,
Ele não mandou uma mensagem só pro Vitória, não, pra Léo Condé, que fez assim, opa, você tá me convidando pra dançar, eu vou. Bora. Ele mandou uma mensagem pro seu time. Ele disse, eu estou em pânico. Eu estou morrendo de medo de perder o clássico. Foi essa mensagem que ele mandou. O que seria absolutamente incoerente quando você olha para os dois bancos, quando você olha para os dois investimentos feitos. Eu não vou concordar com o Rogério que ele não tem opção. Quem não tinha opção direita era o Léo Condé. Ele consegue fazer o banco dele ser muito transformador, enquanto o Rogério Ceni não faz do banco dele um diferencial. E fica preso na muleta de que não tenham peças para emular comportamentos de Caulica, Alexandre e Everton Ribeiro. Sendo que ele não dependeu desses comportamentos necessariamente para fazer o jogo de segurança que fez no primeiro tempo, e ele só precisava com 2-0 ou 2-1 fazer jogo de segurança. Verdade. Não tinha nenhuma necessidade de ele ter um novo Everton Ribeiro no jogo, um novo Cauli no jogo. Em nenhum momento do jogo ele teve essa condição de ser o dominante. Não. Só ali, eu acho que o finalzinho do primeiro tempo. Isso. O Vitória deu uma boiada e arrefeceu a marcação. E aí o Bahia controlou, mas mesmo assim não foi um Bahia agudo, não foi um Bahia que criou. Teve aquela lance do Tassiano e só. Então assim, quando ele fez isso, assim, foi desesperador, porque eu tava olhando assim, eu falei, o que tá passando na cabeça de Rogério Ceni? E aí é um ponto crucial. Quando você bota uma linha de 3 zagueiros, em tese, os seus laterais precisam ficar na mesma linha se você quer defender, né? Os caras dos laterais do Bahia viraram alas. Aí abriu um clarão na lado esquerda da defesa do Bahia, que não tinha. E aí, meu irmão, Zeca, Zé Hugo e companhia começaram a deitar. Acabaram o jogo por ali. Então o Rogério, tanto no psicológico, quanto na parte tática, quanto nas escolhas, e aí depois na coletiva, foi um desastre. Um desastre. Então se você disser... o Rogério me deu a impressão na coletiva de que o banco e o elenco do Vitória é melhor que o do Bahia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, talvez no banco tenha realmente um ingrediente que seja melhor no Vitória do que no Bahia, é o técnico. Eu tô falando isso como um defensor de Rogério Ceni, eu sou um defensor de Rogério Ceni, eu sou entusiasta, eu fui o que mais elogiei o Rogério Ceni aqui há algumas semanas, ele trabalho era muito bom, mas eu não posso fechar os olhos ao desastre que foi o Rogério Ceni de novo quando o Calo apertou. Foi um desastre em Caxias, com aquela inércia para mudar, e foi um desastre de novo no Clássico, e nenhum Clássico que ele ganhou, nem a vitória lá na Fonte Nova, ele conseguiu trazer um mérito para ele, porque ele conseguiu deixar o Bahia apavorado mesmo com um a mais. Então, assim, para mim, é evidentemente que o Clássico está aberto, inclusive esse Bahia de Rogério Ceni já mostrou muitas vezes que reage a cenários difíceis de forma inesperada, mas, assim, do ponto de vista psicológico, do que a gente viu do Bahia até agora, esse empate que o Vitória tem direito de conquistar para ser campeão é uma vantagem imensa para acabar com o jejum de títulos. E só um detalhe, aproveitando, ele poderia aproveitar a coletiva para botar a culpa no juiz. Porque o juiz poderia ter sido... Criar o clima, né? Claro, porra. Claro. O Rodrigo Andrade deveria ser expulso. Isso. Deu uma cotovelada na cara, o juiz foi omisso. O Dudu poderia ser expulso. Não, o Dudu fez hora extra pra tomar o primeiro amarelo, inclusive. Então, eu aprendi isso com o Luxemburgo. O Luxemburgo falava, quando eu perco, eu mudo o foco. Mas eu nunca vou botar vocês na fogueira, galera. Pode ter certeza. Isso. Ele puxou, eu vou procurar ele puxou o juiz. Pra baixo. O Abel procurou o quê? O Santos teve só 3 dias de descanso, eu só tive 2. Botou a culpa na federação. Esse é malaco, pô. Mas é lógico. Aí ele vai e destrói os jogadores, destrói o preparador físico, destrói o Cadu Santoro, destrói o Grupo City. Imagine a representação.